Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana que começa em 2 de maio, nossa equipe econômica explica por que a inflação brasileira vai custar a ceder e por que a inflação também não está poupando nem os Estados Unidos nem a zona do euro. E hoje a gente ainda fala de China. Quem vai contar em que pé anda a economia chinesa e qual o impacto da estratégia de Covid-0 no mercado de lá é a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Vamos nessa? Eu começo falando da inflação no Brasil, que vai demorar a cair. O resultado do IPCA 15, que mede a variação de preços até a metade do mês e por isso é considerada uma prévia do IPCA, é mais um elemento a reforçar que a redução da inflação no país pode vir em câmera lenta. O IPCA 15 subiu 1,73% em abril, com a gasolina sendo a principal responsável por essa alta. Foi a maior variação para o mês de abril em 27 anos. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 registra alta de 12,03%. Tanto o setor de serviços quanto o de bens industrializados seguem com números elevados. O segmento de serviços, que reúne de salões de beleza a hotéis, registra alta de 6,7% em 12 meses. E o de bens industrializados, setor em que entram todos os produtos manufaturados, de televisão a roupa e maquiagem, esse acumula alta de 13,7% em 12 meses. E o que está acontecendo? Eu vou compartilhar 3 razões aqui com você. Primeiro, você lembra que as cadeias globais de produção já estavam desorganizadas por conta da pandemia, né? Já faltavam chips e componentes chaves para a produção de diversos bens, como carros e computadores. Agora, com o retorno da Covid na China, a situação fica ainda mais sob ameaça. Cidades chinesas populosas estão em lockdown e a carga e a descarga de mercadorias nos portos está comprometida. Isso atrasa as exportações. E a oferta restrita no mercado, como a gente sabe, puxa os preços para cima ainda mais. Um segundo ponto que ajuda a gente a entender a inflação atual são os preços das commodities, como petróleo, soja e trigo. Esses preços apresentaram uma alta forte no ano passado. E a guerra na Ucrânia colocou uma pressão adicional sobre eles. Isso porque a Rússia é uma grande exportadora de petróleo e gás natural, e tanto a Rússia quanto a Ucrânia são produtores bastante relevantes de trigo. E a gente, não só a gente, mas inúmeros países, estão sentindo no bolso o custo do repasse disso ao preço da gasolina, por exemplo. O terceiro ponto que ajuda a gente a entender a nossa inflação é o seguinte: em razão do nosso histórico de inflação elevada, o Brasil tem uma forte inércia inflacionária. Isso significa que a inflação presente é afetada pela inflação passada, o que acaba mantendo os preços dos serviços lá em cima. Você já checou o novo preço do corte de cabelo no seu salão de beleza, por exemplo? Já checou o novo valor da mensalidade da escola ou o novo valor da consulta médica? Pois é bem por aí. Por hora, nossa projeção é de que o IPCA de 2022 fique em 7,2%. E isso com um forte viés de alta. Para 2023, nossa previsão para o IPCA é de 4,6%. Vale lembrar que a meta de inflação do Banco Central para 2023 é de 3,25%. A tarefa de puxar a inflação para baixo não vai ser fácil. E agora eu convido a Cláudia Moreno, que é a responsável pela cobertura de Brasil aqui na equipe econômica do C6 Bank, a jogar um pouco de luz sobre esse assunto para a gente. É isso, Nayara. A gente está vendo uma nova leva de aumentos nos preços em função dos fatores que você mencionou, como as cadeias de produção bagunçadas e o aumento das commodities. Mais para frente, essa alta de preços deve se dissipar, e isso deve fazer a inflação acumulada em 12 meses desacelerar a partir de maio desse ano, só que isso deve ocorrer num ritmo mais lento. E como é que isso acontece? Vamos pegar o exemplo da alta do petróleo, que é um dos choques dos quais falamos. O preço dos combustíveis sobe e isso é repassado para outros produtos e serviços. Fora o impacto direto na gasolina, existem outros impactos, como um possível reajuste nas tarifas de ônibus ou aumento nos preços dos bens pela alta do frete de outros produtos. A maçã que você compra na feira, por exemplo, vai sair mais cara porque o frete para transportar a fruta subiu. O problema é quando esses aumentos de preços se espalham pela economia como um todo e gera uma dinâmica inflacionária que passa a ter vida própria. E é para que isso tudo não saia do controle que o Banco Central tem elevado a taxa de juros, como a gente já mencionou aqui no Macro
review. Por isso, a gente segue acreditando que a inflação vai cair ao longo do ano, ainda que essa queda seja mais lenta do que o esperado. Saindo de inflação e indo agora para desemprego, a notícia é que o resultado da PNAD mais recente, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o resultado veio melhor que o esperado por nós e pelo mercado. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no trimestre encerrado em março, enquanto a gente esperava uma taxa de 11,5%. É um número melhor, mas isso ainda significa, vale lembrar, que a gente ainda tem 11,9 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. É um patamar bastante elevado. Quando a gente observa a renda real média do trabalhador, a gente vê que ela também melhorou em relação ao levantamento passado, saindo de R$ 2.538 ao mês para R$ 2.548. Ainda assim, trata-se de um nível baixo, né? Se a gente avalia a série histórica. A inflação alta continua corroendo o poder de compra do brasileiro. E aí você pode estar se perguntando o que ajuda a explicar a melhora nos dados de desemprego, né? Bom, a gente pode tentar elencar alguns fatores aqui. Os dados de atividade econômica, que incluem varejo, indústria e PIB, eles têm vindo acima das expectativas nos últimos levantamentos. A taxa de ocupação, que está sendo puxada pelo emprego formal, ela subiu 0,8% no trimestre fechado em março. E a população economicamente ativa parou de crescer, ou seja, tem menos pessoas procurando emprego, e isso também ajuda a reduzir a taxa de desocupação do país. Agora, com esse resultado, é possível que a gente revise para baixo nossas projeções para a taxa de desemprego em 2022. De qualquer forma, nossa expectativa é de que o desemprego continue caindo até meados deste ano, mas que ele volte a subir em 2023. Direcionando a atenção para os Estados Unidos, a inflação americana segue com o pé no acelerador. O índice de preços de gastos com consumo, o chamado PCE, que é a medida de inflação preferida do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, esse índice acelerou 0,9% em março e registra agora alta de 6,6% em 12 meses. É a maior elevação pro acumulado de 12 meses desde 1982. A energia, em particular, está pesando no bolso do americano. A gasolina, por exemplo, subiu 18,3% no mês. Excluindo energia e alimentos, categorias que são mais voláteis, a alta ainda assim é de 5,2% em 12 meses, o que contribui para o salto da inflação americana. Como você já deve imaginar, a lista de desafios inclui a alta do petróleo, os gargalos nas cadeias globais de produção e o mercado de trabalho superaquecido, que eleva os salários acima da produtividade, que é aquela situação em que os trabalhadores ganham mais do que entregam em forma de produção. É por isso que está acirrada a disputa por profissionais nos Estados Unidos. Atravessando o Atlântico e aterrissando agora na Europa, o que a gente vê também é uma inflação nas alturas. O fenômeno da inflação alta também está castigando os europeus. Na zona do euro, o índice de preços ao consumidor, o chamado CPI, subiu 7,5% nos últimos 12 meses até abril, um novo recorde histórico. Desde julho de 2021, a inflação do bloco não para de acelerar. Só a energia, que inclui combustíveis, gás natural e eletricidade, cresceu 38%. O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, saltou 3,5% no mesmo período. A explicação para isso está no aumento maior e generalizado dos preços de bens industriais, um possível reflexo aí das restrições de oferta e do repasse dos preços dos insumos, que estão mais caros, ao consumidor final. A inflação alta no mundo todo, a propósito, foi um dos temas da live Visão Global, promovida pelo C6 Bank, que recebeu recentemente a Gabriela Santos, estrategista do JP Morgan Asset Management, para um encontro em vídeo. Ela detalhou melhor toda essa turbulência que está acontecendo na economia global. Se você perdeu, vai até o canal do C6 Bank no YouTube e não deixa de assistir. Visão Global é o nome da nossa live. E por falar em Gabriela, hoje o Macro Review tem a participação dela. Diretamente de Nova York, a Gabriela, que é expert em mercados globais e conduz pesquisas sobre a economia e os mercados de capitais em nível global, ela faz uma nova reflexão sobre a China, que continua sob os holofotes. Outra semana com realmente China nas manchetes e impactando muito os mercados.
Essa semana estamos vendo as ações chinesas caindo 2%, o yuan chinês, a moeda chinesa, também se depreciando 2%. Isso em cima do que já tem sido um abril bem complicado para a China e um ano bem complicado. O que está realmente movendo os mercados chineses tem sido o aumento de casos de Covid na China desde meados de março. Hoje em dia, os casos diários na China estão nos níveis mais elevados desde o começo de 2020, agora com a chegada da variante Omicron na China, a variante mais contagiosa e que está encontrando um nível de imunidade mais baixo da população chinesa. A China continua aqui com a sua tolerância zero do Covid e, no momento, 25% da economia chinesa está abaixo de algum tipo de lockdown, ou seja, algum tipo de restrição de mobilidade. Isso ainda inclui uma cidade economicamente muito importante como Shanghai, que já está abaixo de um lockdown por mais de um mês. E aqui essa semana existem discussões sobre potencialmente os lockdowns indo próximo para Beijing. O interessante é que nós vimos dados econômicos da China que saíram semana passada, os dados de março, já mostrando um impacto negativo dessas restrições de atividade, mas especialmente afetando o consumo das famílias. A gente viu as vendas no varejo caindo 3,5% ano contra ano. A produção industrial tem ido melhor, ainda acima 5% ano contra ano. Isso porque a China continua priorizando produção, exportação, tentando reabrir as fábricas, os portos, o mais rápido possível. E ela fez isso já em Shanghai, então realmente as limitações nas exportações ou produção têm sido só de mais ou menos uma semana. E para isso a China tem feito sistemas fechados de movimentos nas fábricas, realmente forçando trabalhadores a dormir, testar no trabalho. Bom, o que esperar da China? Parece que aqui com a continuação dessas restrições, os dados de abril, de maio vão ser ainda piores e a economia vai provavelmente só tocar um piso no crescimento aqui nesse segundo trimestre. Para isso, esperamos ver mais estímulos monetários, mais estímulos fiscais das autoridades chinesas. Nessas últimas semanas, tem decepcionado a magnitude de apoio. Mas essa semana, escutamos algumas coisas importantes, uma delas sendo do presidente Xi Jinping, realmente falando que esse apoio de estímulo deve priorizar mais a parte fiscal, especialmente relacionado à infraestrutura, a projetos de prioridade, como decarbonização e áreas de mais alto valor agregado na produção manufatureira. Então, vamos ver o que acontece aqui nas próximas semanas, se volta um certo nível de confiança sobre o estímulo, então, à economia chinesa. Vão ser semanas extremamente importantes. Por fim, o que nos deixa para os mercados chineses é com valuações extremamente interessantes. O preço-lucro agora na China está 9,8 vezes, é o mais baixo desde 2016, o que é 17% abaixo da sua média de 20 anos. Então, nós ainda achamos esse momento uma das melhores oportunidades para investir na China, mas com olho no longo prazo e na nova China, as ações locais e focadas nos novos temas, como tecnologia de negócio, consumo doméstico e decarbonização. Então, é sobre surfar um momento difícil com o olho no médio e longo prazo e achamos que possivelmente já vamos ver catalisadores mais positivos nas próximas semanas, especialmente aqui vindo desse lado de apoio fiscal.
E agora vamos de agenda. Na semana que começa agora, o mercado vai estar com os olhos voltados para a decisão do Banco Central americano, marcada para quarta-feira. Nossa expectativa é de que o Federal Reserve aumente os juros em 0,5 ponto percentual, a fim de ajudar a combater a inflação. E no Brasil, a gente também vai ter decisão de juros do Banco Central na quarta-feira. A gente espera que a taxa Selic suba 1 ponto percentual para 12,75%. E que o comunicado do Banco Central deixe em aberto se esse será o último ajuste do ciclo de aperto monetário. A gente também vai ver na terça-feira a divulgação da produção industrial de março do Brasil, que deve apresentar uma alta no mês, de acordo com a nossa expectativa. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que o episódio de hoje tenha ajudado você a entender um pouco melhor os fatos econômicos do Brasil e do mundo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. Uma boa semana para você e até a próxima!